irmãos amados e queridos do Senhor, graça e paz. Pastoral de hoje, eu quero falar com você sobre arrependimento. E o texto que vamos ler se encontra em Esdras, capítulo 10, versículo 1, que diz o seguinte: E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Glória a Deus por sua palavra. O cenário aqui desse texto, o contexto desse momento aqui na história do povo de Israel, era quando o povo estava voltando do cativeiro babilônico. Através de Esdras, já era a terceira turma, praticamente todos os que restavam retornavam para Israel. Foram 3 os momentos, e 3 pessoas encabeçaram esses 3 momentos: Zorobabel, Neemias e Esdras. Esdras, quando chega em Jerusalém, o capítulo 9 e o verso 1, 2 e o 3 fala muito claramente sobre esse momento em que o povo estava vivendo. E era um momento não muito bom, porque o povo estava desonrando o Senhor, desobedecendo sua lei, desobedecendo sua palavra. A ordem de Deus, na lei do Senhor para o povo de Israel, quando eles entrassem na terra prometida, era eles não se casarem com mulheres de outros povos. E aqui o que estava acontecendo nesse momento da história era exatamente isso. Eles estavam quebrando esse mandamento do Senhor, a lei do Senhor, e eles estavam em grande pecado porque os príncipes, os magistrados, os sacerdotes, todos já haviam se casado com mulheres estranhas e muitos deles já tinham filhos. Quando Esdras chega e vê a situação, ele tem uma atitude, no mínimo, profunda, respeitosa e de arrependimento diante de Deus. No capítulo 9, verso 3, diz o seguinte: E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Ou seja, a reação de uma pessoa quando vê o pecado e a situação em que o pecado pode levar o ser humano. É uma situação, é um momento, é uma reação de arrependimento profundo. E eu quero falar com você justamente sobre isso, trazendo à luz esse texto que lemos e trazendo essa história que o povo de Israel vivia. O povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico, mas mesmo assim, infelizmente, não aprenderam a lição. Voltaram aos seus velhos pecados, e Esdras, quando vê isso, ele fica atônito, como ele mesmo diz. Arrependimento, o que é arrependimento? Pesar, lamentação, negação e desistência do mal cometido. Isso é o que o dicionário ele define como arrependimento. E eu creio que ele vai muito além disso, ele é algo muito mais profundo. Como é que devemos lidar com o pecado? Devemos lidar com o pecado através do arrependimento, porque o arrependimento agrada a Deus. Quando nos arrependemos do mal que cometemos, quando nos arrependemos do mal que praticamos, Deus se agrada de nós e Deus renova nossas esperanças. E como isso deve ser feito? Esdras dá aqui um grande exemplo, capítulo 10, verso 1, texto que lemos, quando Esdras diz que quando o texto diz que orando Esdras assim, ou seja, em primeiro lugar, para que haja verdadeiro arrependimento, e se houver verdadeiro arrependimento, isso nos leva a orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor, buscar a sua face, comunicar com Ele, porque a oração é o meio de comunicação nosso para com Deus. Então, o arrependimento, se você está arrependido dos seus pecados, você automaticamente sentirá o desejo de orar e de buscar a face do Senhor, mesmo se sentindo como Esdras, que não era digno de levantar
a sua voz ao Senhor, levantar as suas mãos ao Senhor, como ele mesmo disse, no verso 6 do capítulo 9. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Então, o Esdras, apesar de si mesmo, ele ora a Deus. E é isso que eu e você devemos fazer. Ao nos arrependermos de um mal cometido, de um pecado cometido contra o Senhor ou contra o nosso próximo, devemos buscar ao Senhor em oração. O texto continua dizendo que Esdras, orando e fazendo confissão, ou seja, confessar. Pecado não se justifica, se confessa. Abra tua boca, confessa o seu pecado. A palavra do Senhor diz: se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, é assim que devemos fazer. Crer com o coração, confessar com a boca. Depois o texto fala que Esdras, orando, fazendo esta confissão e chorando. Quantas das vezes você tem chorado pelo seu pecado? Ou será que você já se acostumou com ele e isso não te leva nem sequer a derramar uma lágrima pelo pecado que você cometeu? Quero te dizer que mesmo que você não chore, Deus chora pelo seu pecado. Deus chora pela situação que você se encontra por causa dos seus pecados. E não pense você que esta mensagem não serve para você. Não pense que esta mensagem serve para aquela pessoa que você está pensando aí agora. Esta mensagem é para mim e esta mensagem é para você, porque todos nós temos pecados contra o Senhor. E por último, Esdras diz: prostrando-se diante da casa de Deus. Prostrar-se diante do Senhor. Prostrar-se é dobrar-se diante de Deus, é render-se ao Senhor, é colocar seu rosto no chão. Ponha a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E o texto diz que após Esdras ter orado, confessado, chorado e se prostrado, ajuntou-se a ele uma grande multidão de homens, mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Foi uma comoção nacional, partindo de uma pessoa. Não pense no pecado do outro, não pense que o outro deve se arrepender. Arrependa-se dos seus pecados, prostre-se diante do Senhor e receba o perdão de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente nesse dia. Em nome de Jesus, quero orar com você nesse momento. Senhor meu Deus, muito obrigado por sua palavra. Ensina-nos a verdadeiramente nos arrependermos cada dia na tua presença para recebermos o perdão do Senhor. Perdoa nossos pecados, livra-nos do mal e abençoa-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus.